Ei, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudando, nos preparando então para o nosso exame de ordem e a gente vai conversar nesses nossos vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990. A gente vai cuidar aqui da proteção integral da criança. Ora, eu vou conversar com você sobre aquilo que cai na prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ECA tem 267 artigos e a gente vai dar mais ênfase àquilo que a gente vê que está sendo cobrado nos exames de ordem. Lembrando que você tem duas questões no exame de ordem e aí a gente vai ter, notadamente, sobre guarda, tutela, adoção, perda e suspensão do poder familiar, as medidas protetivas quando um adolescente comete ato infracional. Esses são os dispositivos mais cobrados, esses são os institutos mais cobrados no seu exame de ordem. São duas questões fáceis, elas não pedem coisas muito polêmicas, é bastante tranquilo. São mais duas questões que você tem garantidas. Então eu vou começar fazendo um apanhado geral e depois a gente vai pontuando. Por quê? Porque de vez em quando já caiu e pode cair de novo sobre, por exemplo, quando um adolescente ou uma criança quer se hospedar em algum lugar desacompanhado dos seus pais ou responsável. Quando uma criança está num bar, especialmente, até a questão vai dizer para você, com jogos de bilhar, então a gente vai ter que cuidar aí desses dispositivos também. Então eu fiz umas imagens aqui para você, até para a gente fazer aí o roteiro, não é? Peguei imagens do Google mesmo, nada muito elaborado, vamos dizer assim, mas só para a gente se situar quanto a isso, né? Dessa infinidade de possibilidades que a gente tem para cuidar e para proteger dessa criança, para proteger e cuidar dessa criança, desse adolescente que necessita disso por enquanto. Porque a criança, assim como o adolescente, até coloquei aqui uma turma adolescente também, não é? Que vive aí outras descobertas e que aí mesmo é que precisa, não é? Porque estão no grupo das pessoas chamadas de hipervulneráveis pelo nosso ordenamento jurídico. Criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência são pessoas que têm uma vulnerabilidade mais em voga do que as pessoas que não são crianças, não são adolescentes, não são idosos e não têm alguma deficiência. Então a gente vai ter aí essa segregação positiva, essa discriminação positiva. E é por isso que você vai ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, para cuidar dessas pessoas que são hipervulneráveis. E falando disso, eu preciso aqui chamar a sua atenção para a primeira coisa que eu quero já colocar para você, é a modificação da legislação. Então, a Lei 13.306 de 2016, deste ano, portanto, recentíssima, fez uma alteração e eu vou mostrar aqui para você o dispositivo sobre esta situação aqui. Olha lá, sobre essa criança que precisa estudar. Então, a gente teve uma modificação, na verdade, foi um ajuste que a gente teve no artigo 54, inciso 4, e no artigo 208. Vou colocar aqui para você, então, eu espero que fique bom aí no texto para você. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu anotar aqui na folha dele, na folha desse menininho estudando. O artigo 54, inciso 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o artigo 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente, foram alterados pela Lei 13.306 de 2016. Ela vou até colocar a data aqui para você, de 5 de julho de 2016. E essa
Essa alteração, ela veio só para conformar o que nós vamos ver aqui, que é o direito à educação e aí o atendimento em creches a crianças. E aí ela veio para conformar a idade dessas crianças. Porque se você pegar aí, diz assim, ó, pega aí comigo, artigo 54, por gentileza, artigo 54, inciso 4, diz assim, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade e não mais 6 anos de idade. Se você tiver com a alteração, com a legislação dizendo aí de 0 a 6 anos de idade, você está com a legislação antes da alteração, antes da Lei 13.306 de 2016. Isso veio só para conformar que o ensino infantil vai se dar até os 5 anos de idade. Com 6 anos de idade, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós passamos para o ensino fundamental. É quando a gente passa para o primeiro ano, não é? A gente tem do primeiro ao 9º ano no ensino fundamental, depois primeiro a 3º ano do ensino médio. Então, artigo 54, inciso 4, teve esse ajuste. Assim como, vou pegar aqui para você, aqui no artigo 208 também, a gente teve uma alteração. Olha só, diz assim, regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. E aí diz no inciso 3, de atendimento em creche pré-escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. 6 anos de idade ela tem que ir para a escola, ela tem que ir para o primeiro ano do ensino fundamental. Então a gente teve esse ajuste, não é? Só para a gente começar aqui a nossa conversa e aí a gente vai ter inclusive a possibilidade de ajuizar, de formular demandas de responsabilidade para aqueles que não oferecerem às crianças de 0 a 5 anos de idade o atendimento em creches e pré-escolas. Muito bem, feito isso então, feito esse ajuste primeiro aqui, eu quero começar com você falando dessa possibilidade de uma criança, olha que bacana aqui, até coloquei aqui para você também, não é? A possibilidade de uma criança ter família. É isso que nos importa, é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem se preocupar, com a proteção integral da criança e do adolescente. Então, vamos lá para o começo do ECA, estou colocando aqui então no comecinho também, para a gente começar a conversar a partir daqui. Diz o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Fez 18 anos de idade completos, atingiu maioridade civil, sai do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai agora para o Código Civil, você já é adulto, bem-vindo à vida adulta. Só que a gente tem que olhar para 2 aspectos aqui, inclusive eu fiz uma questão com você num dos blocos de exercícios falando exatamente sobre isso. A gente tem uma questão lá. O parágrafo único vai dizer assim, nos casos expressos em lei, parágrafo único do artigo 2º, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Por quê, meus amigos? Porque a gente vai olhar para a época em que esse menor, por exemplo, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, pratica um ato infracional. Você sabe, inclusive eu vou pegar aqui para você, já para a gente se situar também, o artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já não é essa criança tão bonitinha assim, não é? Não é essa criança que aqui, obviamente, eu peguei uma imagem proposital, ela é fisicamente bastante diferente dos seus pais. Fica notório aqui que é um caso de adoção. E aí, não é já essa situação de uma criança tão amada, tão querida no seio de uma família. Já é o caso de uma criança ou de um adolescente que comete um ato infracional. Aí o que a gente vai ver aqui no artigo 104? São penalmente imputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei.
Só que a gente olha, segundo o parágrafo único, ele diz assim: para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato, não a data do julgamento, não a data eventualmente do resultado do ato infracional. E aqui eu vou de novo ajustando com você de acordo com questões que a gente já estudou. Veja, qualquer pessoa com menos de 18 anos não tem imputabilidade penal por um critério etário. Comete, portanto, ato infracional. Se essa criança ou se esse adolescente cometem um ato infracional, nós precisamos então adotar medidas. A criança não vai ser levada à autoridade policial competente. O adolescente será levado à autoridade policial competente. Aí vamos para o drama que pode cair na sua prova. O adolescente cometeu o ato infracional análogo a crime, já que ele não comete crime, ele comete ato infracional análogo a crime, e ele cometeu esse ato infracional aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, às vésperas do seu aniversário de 18 anos. Ele não cometeu crime, ato infracional, portanto, ele tem que responder por esse ato segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, vamos pensar na situação. Quando é que eu vou aplicar para esse adolescente medida, por exemplo, de internação? Casos gravíssimos, casos de última possibilidade. Estou pegando aqui para você o código e diz o artigo 122. Porque você vai lembrar, inclusive, que nós vamos ter algumas possibilidades de medidas. O que diz o artigo 112 antes? O artigo 112 diz: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Criança, a gente leva para o conselho tutelar. Aí diz assim, que o adolescente pode sofrer advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional ou qualquer uma das medidas previstas no artigo 101. E aí, só para você rememorar aqui comigo, o artigo 101 vai falar, inclusive, que pode ter qualquer pessoa, pode sofrer essas medidas aqui, seja criança ou adolescente, encaminhamento para acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento de reintegração, de refortalecimento do vínculo afetivo, etc. Muito bem, eu vou pegar esse adolescente, lembra? 17 anos, 11 meses e 29 dias, já fez 18. Só que quando ele faz 18, a gente olha para a data do fato e lembra que ele era adolescente. Muito bem, vou ter que internar. Por que eu vou ter que internar esse adolescente agora, já com 18 anos completos? Porque diz aqui que a medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Conclusão, eu pego esse menino com 17 anos, 11 meses e 29 dias e verifico que ele, inclusive, já tinha outras condutas, que é reiterada a atitude desse então adolescente de praticar atos infracionais e praticar atos infracionais com violência ou grave ameaça. Por exemplo, ato infracional análogo a roubo seguido de morte, análogo a homicídio, análogo a estupro, e aí eu tenho que internar. Ele vai ser internado já com 18. E aí ele vai ficar até o máximo de 21 anos, até 3 anos no máximo, nessa medida da internação. Razão pela qual, só para a gente se situar aqui, o artigo 2º vai dizer que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Por quê? Porque uma vez completados 3 anos de internação, agora já não posso mais dizer menor, não é? Mas essa pessoa, ela tem que ser então posta em liberdade. Irremediavelmente, no prazo máximo de 3 anos, essa medida tem que ser afastada, não é? Ele já subentende-se aqui que ele já
tem condições, já teve condições de refletir e ele já tem que ser posto em liberdade. Aí dos 18 aos 21 no máximo, e ele vai ser liberado. Muito bem, esse é o foco então. Esses são, vou até voltar aqui para você olhar novamente, não é? Essas são as figurinhas que nós vamos cuidar no Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças, portanto, até 12 anos de idade incompleto, essas maravilhas que Deus nos deu, e os adolescentes. Então, qual é a nossa preocupação com crianças e adolescentes, portanto? Proteção integral. Além da aplicação e da garantia de todos os direitos fundamentais, a gente também vai assegurar a essas crianças e adolescentes a proteção integral. O que vai dizer para nós o artigo 3º do ECA? Ele diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de qualquer natureza, ou seja, de nascimento, de situação familiar, idade, sexo, cor, etnia, raça, religião, crença, com deficiência ou não, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou qualquer outra condição que diferencie as pessoas ou as comunidades em que vivem. Então a gente vai dar essa proteção à criança e adolescente na qualidade de hipervulneráveis. E para exercer, para concretizar essa proteção integral a par dos direitos fundamentais, ou seja, são institutos aqui que se complementam, vai dizer o artigo 4º que é dever de todos, porque diz, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, todos fundamentais. Alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. E essa prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A gente não precisa ir muito longe para saber que criança e adolescente têm atendimento preferencial em relação a nós que não somos crianças ou adolescentes. Preferência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada dos recursos públicos às áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ninguém, nenhuma criança ou adolescente pode ser objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, até porque pode ser aí punida na forma da lei por ação ou omissão quando se comete crime. Então, diante desse contexto, dessa apresentação que nos mostra a relevância dessa criança ou desse adolescente, eu vou mostrar para você, com foco naquilo que cai na prova, repito, eu vou mostrar para você, primeiramente, os institutos da guarda, da tutela e da adoção, que é o direito da convivência familiar. Depois a gente vai para situações de viagem e hospedagem e depois a gente vai estudar quando esse menor, infelizmente, vai praticar atos infracionais e o que a gente pode fazer com ele. Aí depois a gente vai destrinchando aí outros conteúdos previstos aqui no ECA, tá bom? Então a gente vai começar lá pelo artigo 33, a gente vai dar um saltinho aqui no ECA, não é? Porque fala aí de todos os direitos à profissionalização, ao trabalho, etc. E aí, aliás, deixa eu até voltar um pouquinho. Antes da gente começar, no artigo 33, a gente vai ver que é dever de todos, conforme o artigo 18, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, partindo disso, a gente tem que cuidar para que essa criança seja criada e educada no seio de sua família, seja ela a família natural ou a família extensa, ou excepcionalmente na família substituta.
Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: o que é a família natural? Você vai se lembrar aqui que a família natural, à luz do artigo 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a comunidade formada pelos seus pais ou qualquer deles e os seus descendentes. Então, a família natural é aquele núcleo primeiro que você conhece. E aí diz assim: às vezes a gente não é criado com pai, mãe, dois irmãozinhos, meu Deus, quase não sai. Pai, mãe, dois irmãozinhos e um labrador, não é? Às vezes a gente é criado numa família constituída de uma outra maneira. Estamos numa sociedade em que muitos terão aí a possibilidade de serem criados somente por um dos pais. E aí a gente vai ter também essa como família natural. Mas aí vai dizer o artigo 25, entende-se por família natural a comunidade formada por seus pais ou qualquer deles e seus descendentes. Por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além dessa unidade, pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, ou seja, quando são criados, quando os irmãos vivem juntos, quando eles são criados por um tio, por uma tia, por um avô, por uma avó, ou a gente vai ter aí a possibilidade de uma outra conotação, e aí a gente vai ter a possibilidade de colocar esses filhos numa outra família, na família substituta. Eu tenho sempre o cuidado de mostrar para você o que é uma família, ou melhor, o que é um filho havido fora do casamento. Porque quando a gente usa essa expressão, eu confesso a você que muitos dos meus alunos já me confessaram dizer: professora, filho havido fora do casamento é filho de uma amante, é filho do concubinato, é filho, abre aspas, na expressão pejorativa, é filho bastardo. Não tem nada a ver. Filho havido fora do casamento é qualquer filho nascido numa situação em que pai e mãe não eram casados. É filho havido fora do casamento. Filho havido numa união estável, filho havido de uma pessoa que não era sequer casada, estava em união estável, era solteira, é filho também havido fora do casamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o filho havido fora do casamento, ele precisa ser reconhecido. O filho nascido, conforme vai dizer lá no Código Civil, o filho nascido até 180 dias depois de celebrado o casamento, no mínimo 180 dias depois de celebrado o casamento e daí para frente, ou filho nascido até 300 dias depois do encerramento da sociedade conjugal, é filho havido no casamento, pelo menos existe essa presunção. Agora, o filho que não foi havido nessa situação, ele precisa ser reconhecido. E aí diz aqui o artigo 26, em conjunto com o artigo 1609 do Código Civil. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura pública ou qualquer outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhes ao falecimento, se deixar descendentes. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado, obviamente, o segredo de justiça. Aí o que acontece muitas vezes? Esse filho, reconhecido ou não, havido no casamento ou não, ele não vai ser criado pela sua família natural. Ele muitas vezes não vai ser criado na sua família extensa ou ampliada. Ele vai ter que ser colocado numa família substituta. Quando a gente fala em colocação na família substituta, a gente vai ter 3 possibilidades: guarda, tutela e adoção. E é a partir daqui, agora sim, que eu quero conversar um pouquinho com você. Eu estou falando do artigo 28 e a partir daí nós vamos avançar. Diz assim o artigo 28: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente nos termos do ECA. Sempre que possível,
A criança ou adolescente será previamente ouvido por uma equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá a sua opinião devidamente considerada. Não quer dizer que é ele quem escolhe, não quer dizer que é ele quem decide. Não raro a gente vê também as pessoas, às vezes desinformadas, dizerem assim, porque os pais estão em litígio, os pais estão se divorciando, e aí a criança está lá com 10 anos de idade e a gente vai chamar a criança para diante do juiz dizer se ela escolhe ficar com o pai ou escolhe ficar com a mãe. De modo algum, isso é uma violência com a criança, não é? Dizer de quem que ela gosta mais, quem que ela ama mais, com quem que ela quer ficar. Não, a gente está tirando da família natural, a gente não vai nem colocar muitas vezes na família extensa, a gente vai colocar nas mãos de outras pessoas mediante guarda, tutela ou adoção, e aí, a depender do caso concreto, ela vai ser ouvida. A partir de quando ela vai ser ouvida? Diz assim o artigo 28 em seu parágrafo 2º. Tratando-se do maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Mas a gente vai fazer de tudo para que não se torne um ambiente hostil. Menos do que isso, aí a gente pode fazer pelo psicossocial, para entender com quem que ela tem vínculo, para entender se é o momento de colocar essa criança numa família substituta, enfim, e assim sucessivamente, não é? A gente vai ter aqui o artigo 28 dizendo como é que acontece essa colocação. Vai dizer o parágrafo 5º: a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa, acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal, no caso de Brasília, no Distrito Federal distrital, de garantia do direito à convivência familiar. Muito bem, aí a gente vai ter esta possibilidade excepcional, aí sim, a partir do artigo 33. Antes, é possível também mencionar aqui que, primeiro, não se deferirá a colocação em família substituta da pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Óbvio, não é, meus amigos? Se vai haver uma análise de quem é essa pessoa que vai ser o guardião dessa criança ou desse adolescente, se não tiver um ambiente familiar adequado, e quando eu falo adequado, eu não estou falando só de aspectos patrimoniais, eu estou falando de aspectos sociais, ambientais, morais, também patrimoniais, psicológicos, emocionais, a gente não vai colocar a criança ali, não é? A colocação dessa em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. E a colocação em família substituta estrangeira é uma medida excepcional e aí só se dá mediante a adoção. Não existe guarda nem tutela para família estrangeira. Existe aqui um período de convivência obrigatória, a gente vai conversar sobre isso oportunamente. Existe aqui, então, um período de convivência obrigatório, mas ela já vai para o outro país sob a decisão judicial que deferiu a adoção. Tá bom? Então aí diz que ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável presta um compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo mediante um termo nos autos, porque tudo isso se dá mediante determinação judicial, tá bom? Então no próximo bloco a gente vai conversar sobre guarda, tutela, adoção e adoção internacional, tá bom? Nós conversamos daqui a pouquinho sobre esses institutos. Obrigada pela atenção até aqui, até já, tchau!